Eu quero estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, eu vou estar lendo a partir do verso 1. Fala assim, ó, o verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos, os dois, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém? Eu quero estar falando com você hoje a respeito de quando não há mais o que fazer. Durante a história humana em si, nós conhecemos várias histórias, vários personagens que passaram por situações onde literalmente não há mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem mais saída. E sempre quando eu falo a respeito dessa situação em si, uma história que sempre é muito quente para mim na minha cabeça é a história do Viktor Frankl, que foi um dos personagens que registrou praticamente toda aquela questão do Holocausto, toda a questão do nazismo ali, que ele foi preso no campo de concentração, ele como um médico, psiquiatra, e ali ele colocou à prova toda a tese que ele tinha na época, e ele fala uma coisa num livro que se chama Em Busca de Sentido. Ele fala assim: se a sua vida está boa, então desfrute-a. Se a sua vida está ruim, então transforme-a. E se não há o que fazer, então se transforme. E essa é literalmente, não simplesmente uma teoria, não simplesmente uma frase, mas a forma que ele encontrou para que ele pudesse viver a vida dele na situação em que ele estava vivendo. Uma pessoa que perdeu tudo, né? Por mais que ele tivesse todas as honras do médico naquela época, acabou trabalhando como qualquer outra pessoa, perdeu toda a sua família no campo de concentração. Só que quando ele saiu do campo de concentração, ele saiu dali com vários livros escritos, ele saiu dali com uma terapia que até hoje é divulgada, e ele acabou colaborando, né, para a ciência em si, com todas as teorias que ele desenvolveu, ele presenciando ali. Então, tanto o Viktor Frankl, tem tantas outras pessoas que a gente conhece, Nelson Mandela, que foi preso injustamente, depois saiu da prisão e se tornou o primeiro presidente negro da África. Então são pessoas que elas viveram literalmente essa situação de chegar numa situação onde não tem o que fazer. E é aí que entra aquela questão, que não importa muito o que está acontecendo com você, o que importa é a forma como você está respondendo. Porque problema todo mundo tem, né? A diferença é como cada pessoa reage com o seu problema. Eu tenho saudade, Carlos, da época que eu só tinha problemas de matemática. Tempo bom que não volta mais. Só que à medida que a gente vai crescendo, os problemas eles vão crescendo junto com a gente. E na história que a gente acabou de ler aqui, é mais uma história dessas, onde já não havia mais o que fazer. E você percebe que essa mulher, ela estava vivendo um luto
porque ela tinha acabado de perder o seu marido. E a gente está falando de uma época onde a mulher ela não tinha voz, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não existia nada disso. Então você tira mais ou menos por aquela história ali da Ruth, né, onde a sua sogra perde o seu marido, perde os seus filhos, e ela fala: acabou a vida para mim agora. Eu vou ter que viver pedindo esmola, porque não tem mais filho para me sustentar, não tem esposo para me sustentar. E a situação dessa mulher era bem parecida com isso. Ela está ali saindo de um luto e agora na eminência de perder a única coisa que lhe resta, que é os filhos, que é a esperança que ela tinha de que eles pudessem a sustentar. E fora ainda a questão emocional dela saber que ela vai perder os filhos dela como escravos. E é nessa situação que a gente se encontra aqui no começo dessa história. O que essa mulher ela não entendia, assim como nós não entendemos muitas das vezes, é que o pouco que nós temos com Deus é o bastante. Uma das coisas que eu acho de suma importância da conversa que eles têm, quando ela resolve buscar o profeta Eliseu, é que ela chega para o profeta. Eu conto tanto essa história que vocês não têm noção. E ela chega para o profeta e fala para ele do ocorrido todo. E quando você chega para pedir alguma coisa para alguém, é porque você não tem mais de onde tirar. E ele se volta para ela mais uma vez e fala: o que você tem na sua casa? E ela, se doendo conforme qualquer pessoa estaria, ela se volta para ele e fala: eu não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa, eu não estaria aqui pedindo, né? Eu não tenho nada. Mas esse nada tem muita coisa aí, viu? Porque essa mesma pergunta que o profeta faz para aquela mulher naquele dia é a mesma pergunta que vigora até os dias de hoje. A pergunta que Deus ele faz para cada um de nós hoje ainda é: o que você tem na sua casa? E talvez você também responda nada. E quando eu falo da sua casa, eu não estou falando da questão geográfica. Eu estou falando de você como pessoa, você como casa de Deus. O que você tem na sua casa? E talvez você olhe para si e fale: eu não tenho nada. Eu tenho um talento aí e tal, mas nem vira nada. Que é a mesma percepção que ela tinha. Ela falava: eu tenho um vaso de azeite aí, mas o que é essa botija de azeite em comparação ao tamanho da minha dívida? E esse nada, ele tem muita coisa envolvida. Para ela era insignificante, mas para Deus era tudo o que ele precisava. Eu percebo duas coisas. Eu vou ser bem rápido nessa mensagem aqui. Então, de uma forma objetiva, eu percebo duas coisas. E a primeira coisa é que Deus ele não despreza os improváveis. Muito pelo contrário. Deus ele trabalha com os improváveis. Você percebe que lá na história de Gideão ele consegue levantar um grande exército. Mas até que Deus ele não veja que sobrou só 300, ele não para de descartar gente. Porque o ideal de Deus, a intenção de Deus não é que você consiga. É que no fim das contas você chegue na conclusão de que se não fosse Deus você não daria conta. Então no fim das contas não é a respeito de você ou do que você tem. É a respeito do que ele vai fazer com o que você tem. E a segunda coisa é que você já tem tudo aquilo que é necessário. Deus ele nunca vai exigir de você algo que você não tenha. Deus ele nunca vai te chamar para fazer uma coisa que você não consiga. Deus ele sempre vai usar aquilo que está nas suas mãos. E é interessante que se você for na palavra de Deus, a gente for lá atrás, a gente vê que Moisés ele tinha uma vara, o Sansão ele tinha uma queixada de jumento, Davi ele tinha uma funda com 5 pedras, a viúva de Serepta tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, Elias tinha uma capa, o menino lá de Mateus 5 ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, a mulher que a gente está estudando aqui só tinha uma botija de azeite. E talvez hoje você se apresente aqui e fale assim: Júlio, eu só tenho sonhos, eu tenho projetos que nunca foram concluídos,
eu tenho objetivos que eu não sei nem no que vai dar. E talvez o que você não consiga entender é que Deus, ele não está pedindo nem exigindo muita coisa de você. E eu me lembro de um rapaz que ele contou o testemunho dele. E ele falou que na época da juventude dele ele era muito depressivo, tinha muitos problemas psicológicos. E ele falou que o encontro dele com Deus foi um encontro meio atípico, porque no dia que ele decidiu tirar a própria vida dele, e ele estava pronto ali para fazer o ato, e aí ele chorando e falando: a minha vida não tem mais sentido, eu tenho que acabar com essa dor e tal. E aí ele ouviu uma voz que falava para ele assim: se a sua vida não tem sentido, então entrega ela para mim. Se a sua vida não tem valor, então dá ela para mim. E aí ele começou a questionar com aquela voz. Ele falou: agora eu tô ficando doido mesmo, né? Acho que agora eu tô realmente passei dos limites, porque agora eu tô ouvindo coisas. E ele começou a questionar com aquela voz, falou assim: eu não tenho nada para entregar, para que você iria querer a minha vida? E aquela voz insistia em dizer: se a sua vida não vale nada, então entrega ela para mim. E ele falava assim: mas a minha vida eu só tenho dor, eu só tenho desespero, eu só tenho vontade de morrer. E ele falou que aquele dia foi o dia mais doido da vida dele, porque normalmente as pessoas elas têm o costume de falar: eu entreguei a minha vida para o Senhor. E naquele dia ele falou assim: já que o Senhor quer aquilo que eu tenho, então eu vou te entregar a minha morte, vou te entregar o meu desespero, vou te entregar a minha insatisfação, vou te entregar todas as minhas dores. E a partir daquele dia, aquele homem teve um encontro com Deus. A última vez que eu tive notícias dele, ele era diretor de um hospital psiquiátrico de São Paulo. E hoje, a dor que ele tinha naquela época é o que cura as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que ele viveu. E uma das coisas que ele fala e que tem muito a ver com algo que eu vivo também, é que ele fala que ele se disfarça de psiquiatra para ele pregar o evangelho para as pessoas, porque foi dessa forma que ele foi curado. A psiquiatria não conseguiu resolver o problema dele, a medicina não conseguiu resolver o problema dele, mas o dia que ele topou com Deus, aí as coisas foram totalmente mudadas. Então o nada daquele cara era a morte dele, era o desespero dele, era o sentimento de não querer mais viver. E foi isso que ele entregou para Deus. E talvez você tenha alguma coisa parecida com isso. Talvez você não tenha alguma coisa que é muito rentável, não tenha alguma coisa que é de muito valor para alguém. Mas o seu nada é seu desespero, a sua dor, a sua falta de vontade de viver. E você pode viver essa mesma experiência de você colocar na mão de Deus e o seu nada se tornar o tudo. De você colocar na mão de Deus é aquilo que até então não tinha valor nenhum, agora vale mais do que tudo. É o que mais importa. Você percebe que aquela mulher, voltando aqui para a nossa história, ela faz conforme o profeta manda. E na hora que eu leio esse verso onde o profeta fala para ela assim: entra na sua casa e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. Aí na hora o Espírito Santo ele começa a falar Mateus 6,6, Mateus 6,6. É Deus ensinando intimidade lá no Novo Testamento. Entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e clama ao Pai em secreto, porque o seu Pai que está no secreto te vê. É o profeta ensinando ela a viver intimidade. Não adianta você pedir nada de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Entra no secreto, fecha a porta sobre ti e clama ao seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que está no secreto te vê. O profeta ele dá uma lição que Jesus ele vai ensinar para os seus apóstolos lá no Novo Testamento. E a palavra de Deus diz que aquela mulher ela é submetida a uma situação que eu acredito que quando ela tomou a decisão de falar com o profeta, ela achou que nunca mais ia acontecer. Porque a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que está passando por necessidades, ela ter que enfrentar a humilhação de ter que pedir as coisas emprestadas para os outros. E sem saber se ela vai dar conta de pagar. Então ela pede comida emprestado para um, ela pede roupa para outro, e ela fala: vai dar certo, mais para frente eu vou te pagar. E eu acredito que quando ela se dirigiu ao profeta, a última coisa que ela esperava na vida dela
é que o profeta ia mandar ela pedir coisa emprestada para os outros de novo. E aqui eu aprendo mais uma coisa de Deus. É no mesmo lugar onde você foi humilhado que Ele vai te honrar. Isso é uma das coisas que, às vezes, até na questão terapêutica, eu vejo tanto se repetir na vida das pessoas. Só que é difícil você falar a verdade sabendo que a verdade muitas das vezes não é o que a pessoa esperava ouvir. Porque às vezes a pessoa está achando que você vai dar um elixir mágico para ela que vai resolver totalmente a vida dela. O que ela não sabe é que vai piorar um pouco mais ainda. Então, tipo assim, ela já chega porque ela já não acha que não tem mais o que piorar. E como você fala para ela assim, ó, só que vai piorar mais um pouco. Antes de você chegar onde você quer, você vai ter que passar de novo pelo mesmo lugar que você achou que nunca mais você ia passar. Você vai ter que viver de novo esse sentimento que você achou que nunca mais você ia viver. E aí você imagina de novo aquela mulher saindo na casa das mesmas pessoas de sempre, que ela sempre pedia as coisas emprestadas. E talvez alguém ouvindo, falando, lá vem lá de novo. O que ela vai querer emprestado agora? Nesse mesmo lugar onde você foi humilhado, é o lugar onde Deus ele vai te sarar. É o lugar onde Deus ele vai te exaltar. Onde o milagre ele vai acontecer. E você percebe que essa mulher agora, ela está prestes a viver uma cura. E o que eu quero finalizar aqui, tem um monte de coisa que a gente poderia estar falando, mas o que eu quero finalizar falando para você a respeito dessa história é que, acima de todas as coisas, se tem uma coisa que fica patente assim nessa história para os olhos de quem quiser ver, a Bíblia diz que essa mulher ela pega vasos emprestados. E a ordem do profeta é pega vasos, e não poucos. Ele não fala quantos. Ele deixa ela definir. E a palavra de Deus diz que ela começa a encher aqueles vasos emprestados, até que de repente ela fala para o filho, traz mais um. E ele fala, acabaram-se os vasos. E imediatamente, quando os vasos se acabam, o azeite para de jorrar. E a pergunta que não quer calar, quantos vasos aquela mulher encheu? Porque se ela pegou poucos vasos, às vezes não deu nem para pagar a dívida que ela tinha. Talvez ela pegou na quantia exata e às vezes ela vai pagar a dívida e depois vai ter que ralar para continuar trabalhando para viver. Ou talvez ela pegou tanto vaso emprestado que ela virou a milionária do azeite. Você percebe que Deus ele trabalha de acordo com a estrutura que você constrói. Não é que Deus vai fazer, Deus ele já está fazendo. Só que ele trabalha na medida que você constrói a sua estrutura. Ele não vai colocar em cima de você algo que você não consegue suportar. O que Deus tem para você é muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem pensado, infinitamente mais. Só que talvez a estrutura que você está vivendo hoje não suporta isso. O que Deus quer para você é que você coma do melhor dessa terra. Só que talvez ainda no seu complexo de inferioridade você acha que você não merece tudo isso. E aí você constrói uma estruturinha pequenininha que você fala, não, eu pelo menos conseguindo pagar essa continha, né, tudo no diminutivo, já tá bom para mim. Só que o mesmo trabalho que você vai ter para você conseguir pagar essa continha ou para você viver a vida que Deus ele tem para você viver, é a mesma coisa. É o mesmo trabalho. O azeite ele vai parar de jorrar a partir do momento em que você falar chega. Na hora que você falar é só até aqui que eu vou. É você quem determina o tamanho da estrutura que você está fazendo. E você percebe que é muito fácil de você conseguir perceber isso. A gente consegue ver isso na questão de construção, por exemplo. Se você passa em algum lugar e você vê que tem máquinas pesadas perfurando o chão, você fala, vão levantar um edifício aqui. Vai ser alguma coisa pesado, vai ser alguma coisa grande. Mas se você passa em um lugar e o pessoal está batendo estaca no chão com martelo ali, você fala, vão levantar uma cabana provisória aí. Então é você quem está determinando hoje o que vai ser da sua vida. O que você quer construir com Deus. Porque a única coisa que Deus ele espera de você é que você construa a estrutura. É você quem determina quantos vasos você vai pegar.
Talvez você fale assim, já cansei, isso aqui é o meu máximo, não aguento pegar mais vasos na minha vida. É você quem determina. Em cima daquilo que você construir, é o que Ele vai demandar, é o que Ele vai fazer sobre você. No processo de Deus, você sempre vai receber na medida do seu preparo. E aí é aquela pergunta, né? Porque conforme eu falei aqui no começo, o profeta falou para ela assim: pegue vasos emprestados, mas não poucos. E quanto que é o muito para você? Porque às vezes tem gente que está falando assim: eu já fiz tudo que era para fazer e pronto, acabou. Quanto que é um muito para você? Ele falou que não é para você ter dó. Ele falou que não é para você negar esforço. Quanto que é o muito para você? Isso é a única coisa que tem para você fazer. Você percebe que graças ao posicionamento, a inconformidade daquela mulher, ela conseguiu converter o nada que ela tinha, porque ela começou a história falando que o azeite dela não era nada. Ela conseguiu converter aquele nada em tudo. Aquilo ali se tornou tudo o que ela precisava. E é por isso que, mais uma vez, eu repito: tudo aquilo que você precisa, você já tem. Isso é uma das coisas simples da vida. Eu já estou encerrando já, tá? Isso é uma das coisas básicas. E seja o que você tiver como objetivo. Às vezes você fala: quando eu tiver uma faculdade, quando eu tiver um negócio próprio, quando eu me casar, quando eu. Tudo o que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa, você já tem. Não adianta você ficar procrastinando em nome da história do pote de ouro no fim do arco-íris. Quando eu chegar, aí vai acontecer. Isso é uma forma de você procrastinar e você sempre vai ficar jogando para frente uma coisa que já era para estar acontecendo agora. Agora, a partir do momento em que eu receber a minha identidade, conforme está escrito lá em Gênesis, conforme Deus ele criou um ser humano que ele é pleno, que ele não precisa e não depende de nada e nem de ninguém. Quando você resolver viver essa plenitude, aí você vai descobrir que a sua felicidade nunca teve no bolso do seu cônjuge. A sua felicidade nunca teve no salário que você quer receber. A sua felicidade nunca teve no ciclo de amizades que você gostaria de participar. A sua felicidade sempre teve com você. É você que fica colocando ela em lugares que elas não estão. Então cabe a nós, hoje, converter esse nada que nós temos, assim como aquela mulher fez, no tudo que nós precisamos. Nós percebemos uma mulher que converteu o desespero em alegria, a escassez em prosperidade e a morte em vida. Ela recebeu uma vida nova. A partir daquele dia, a história dela foi transformada. Não simplesmente por uma questão financeira, mas a partir do dia em que aquela mulher entrou no seu quarto, fechou a porta sobre si e chamou o pai que estava no secreto, a vida dela foi totalmente mudada, assim como aquele rapaz que eu contei que ele estava para se matar. E ele teve um encontro com Deus, que a partir daquele dia ele recebeu uma vida nova. Ele teve um porquê que até então ele não tinha. A partir do momento em que você entregar o seu nada para Deus, tudo vai começar a acontecer. Você acredita nisso? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia.